Oi pessoal, tudo bem? O que eu gostaria de comentar com vocês hoje? Que as pessoas se preocupam bastante em investir e devem se preocupar, devem ter isso orçado, devem ter isso equilibrado no seu orçamento, mas o que é fundamental é tu pensar em investimento no momento que tu não tem dívidas. Se tu tiver dívidas, seja quanto for, sejam quais sejam elas, primeiro momento é se organizar, fazer aí um projeto planilhado ou anotado à mão, mas um projeto listado das dívidas que se tem, dos juros que se paga por elas, de quantas parcelas que faltam até o final e se organizar para ir eliminando as dívidas, entrar num processo de eliminação de dívidas. Ao passo que se pensa nesse processo de eliminação de dívidas, é fundamental que se inicie, se a família ainda não tiver, a construção da reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Os grandes estudiosos da área, eles falam em torno de 3 a 12 salários ou custos de vida daquela família. Ah, Moisés, mas eu não faço nem ideia de qual é o custo de vida da minha família. Bom, então tu vai precisar organizar um orçamento e saber quanto que eu preciso para viver um mês. É um orçamento. Sabe quando tu vai fazer uma determinada festa, uma determinada compra grande, em que tu vai fazer orçamento, uma construção, uma reforma? Orçamento. Lista tudo que tu precisa no decorrer de um mês para te chegar ao valor que é o teu custo de vida mínimo, pode ser o mínimo, ou médio se tu já tens orçamento mensal elaborado. E aí tu multiplica, mas isso parece tão distante. Então qual é a ideia? Começa pensando em guardar um custo de vida, um salário, uma renda gastável. Começa a gastar um daquele valor. Se a tua necessidade para passar o mês é 3 mil, 5 mil, 10 mil, conforme o teu orçamento, tu vai começar com um, até para que tu não seja desmotivado. Então, no momento em que tu organiza o orçamento, tu vai ter um determinado percentual, um determinado valor que tu vai direcionar para a eliminação de dívidas, o teu valor do orçamento e um determinado valor para te começar a guardar para tua reserva de emergência. Essa reserva de emergência, a ideia não é que tu saque o valor no banco e guarde debaixo do teu colchão, ou guarde num cofrinho, numa caixinha em casa. Hoje existem bancos digitais, existem contas digitais que te dão rendimento diário daquilo. Hoje, como eu já expliquei em algum outro vídeo, o Tesouro Direto te entrega, mesmo que seja minimamente percentual, um valor de rendimento daquela aplicação. Então a tua reserva de emergência ela não precisa ser guardada em casa dentro de um cofrinho, num potinho. Ela pode estar rendendo diariamente alguma coisa. Tá? Então é eliminação de dívidas, construção da reserva de emergência e o nosso orçamento mensal. Isso precisa andar em paralelo na minha organização. Se o salário estiver apertado, se não puder dar conta, a gente precisa ter mais criatividade, talvez procurar alguma renda extra, baixar o meu custo de vida. Ai, o meu orçamento deu um horror, nem sabia que eu gastava tudo isso. Vamos lá, criar um esforço familiar, conversar com os filhos, conversar com a esposa, com o esposo, conversar com as pessoas com quem mora, pai, mãe, criar um esforço familiar para reduzir aquele custo de vida, reduzir no mínimo, no necessário, nem que seja por um determinado período, que é o período da eliminação das dívidas e o período da construção da reserva de emergência. Se você quiser abreviar o tempo para um investimento maior e para se entrar numa renda variável, uma renda extra sempre vai fazer um impacto grande, né? Sempre vai gerar um benefício para a família, um benefício para a pessoa que estiver fazendo esse esforço a mais, né? Eu tenho meu trabalho, mas eu quero guardar mais, eu vou trabalhar numa renda extra, né? Trabalhar em alguma coisa a mais para poder organizar e guardar mais dinheiro. Era isso por hoje. Um abraço. Até a próxima.